Estamos aqui com o Dr. José Passini. Ele é professor aposentado nos idiomas italiano e esperanto na Universidade Federal de Juiz de Fora, reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre com dissertação sobre Esperanto na PUC do Rio, doutor com tese sobre Esperanto na Federal do Rio de Janeiro e ex-presidente da Liga Brasileira de Esperanto. Olá, doutor José Passini, é um prazer estar contigo nessa entrevista. Prazer é nosso, a oportunidade de falar sobre o Esperanto, língua que nos é tão cara ao coração, é muito gratificante. Muito obrigado. Conte para o nosso telespectador, o que é o Esperanto? O Esperanto é uma língua planejada, uma língua, muitos dizem até artificial, né? Artificial é um termo que não é aplicável ao Esperanto. O Esperanto é uma língua planejada porque é baseada em línguas naturais. É a diferença da língua eminentemente artificial. Foi artificialmente elaborada, mas sobre elementos de línguas naturais. É uma língua regular, de facílimo aprendizado e que dá uma segurança muito grande ao falante, sobretudo ao atender um aspecto muito importante que não é tão observado pelos aprendizes de língua estrangeira. O Esperanto nos coloca sempre em igualdade de condições, é uma língua democrática, porque ao falar o Esperanto nós não estamos em situação de inferioridade perante ninguém. Observe que quando você fala uma língua estrangeira com aquele que a fala desde criança, chamada língua materna do outro, você tem uma desvantagem, porque enquanto você está pensando o que falar e como falar, o outro só está pensando em o que responder, o como responder ele não precisa, né? Então, o Esperanto é uma língua democrática, tá? Todas as pessoas têm a mesma facilidade ou dificuldade no uso do Esperanto. Eu acho que é uma violação aos direitos linguísticos de uma pessoa quando você tem de usar a língua do outro. Você está sendo violado no seu direito linguístico, porque você está em situação de inferioridade. Porque por mais que o aprendiz se dedique ao aprendizado de uma língua estrangeira, principalmente aprendida já na idade adulta, ele nunca vai falar aquela língua com a mesma naturalidade, com a mesma espontaneidade com que fala o nativo. E conte para nós quais seriam as vantagens e como utilizar o Esperanto nos dias de hoje. Vantagem de você utilizar o Esperanto, como eu utilizo, por exemplo, eu tenho correspondência com muitas pessoas do mundo, tenho acesso à literatura escrita originalmente em Esperanto, tenho acesso à literatura traduzida para o Esperanto, em cuja língua original eu não teria acesso, por exemplo, uma obra sueca traduzida para o Esperanto. Tem outro aspecto que fere o direito linguístico nosso. Você muitas vezes vai ler uma obra sueca em português porque ela foi inicialmente traduzida em inglês. Porque raramente você pega uma obra sueca ou dos países eslavos traduzida diretamente de lá para o português, mesmo porque há até dificuldade de tradutores. Então nós sofremos um processo de restrição que as pessoas não observam isso. É uma espécie de peneira seletiva, o inglês e o francês. Muitas obras estrangeiras, você pode notar, traduzida em português, mas você olha lá a partir de uma tradução francesa ou de uma tradução inglesa. Quer dizer, você já recebe uma retradução de uma obra. Então, não é vantagem nenhuma você aprender. Agora, vou aprender, por exemplo, francês ou inglês para ler as obras originais, né? Isso seria, só para isso, seria uma perda de tempo, né? Você gastaria muito tempo. Agora, o Esperanto não. O ideal do Esperanto é esse. Você escreve uma boa obra em português, ela é traduzida em Esperanto, você abre a possibilidade do mundo inteiro que fala Esperanto ler essa obra, com facilidade, né? Não tenha dúvida.
Sim, e como foi seu primeiro contato com o Esperanto? Como você descobriu essa língua? Me conte para nós. Bem, eu sou de família espírita e a Federação Espírita Brasileira, desde os seus primeiros tempos, desde o meu tempo de criança, né, desde o início do século passado, a Federação Espírita Brasileira, por entender o caráter universalista do Esperanto, deu bem forte ao movimento esperantista, né? Embora o Esperanto em si não tenha nada de religioso, mas é um elemento que os espíritas dirigentes da Federação Espírita Brasileira viram que é um elemento que facilitaria para o mundo a difusão das ideias espíritas. Então deram apoio ao Esperanto. E nos livros espíritas, de um modo geral, vinha na capa, na última capa, vinha uma propaganda do Esperanto. Eu, na minha infância, lá no interior do estado de São Paulo, perguntava para o meu pai, né? Isso dos anos 30 e poucos, né? Pai, o que é esse Esperanto? Meu pai não tinha informação, né? Falava, é uma língua aí, tá? Mas não... Quando eu me mudei para Juiz de Fora, em 1950, eu comecei a frequentar um grupo espírita lá, e lá no grupo espírita foi oferecido um curso de Esperanto. Então eu fui fazer o curso de Esperanto, cara. Não tinha ideia do que era Esperanto. E fiz o curso no ano seguinte, eu comecei a ensinar, eu não era professor nessa época. O Esperanto é tão fácil que possibilita, eu tinha só segundo grau. É tão fácil que possibilita isso. Aprendi no ano seguinte comecei a ensinar, né? E a partir daí eu me engajei no movimento. Hoje eu sou delegado da Associação Universal de Esperanto, em Juiz de Fora, né? Porque a Associação Universal de Esperanto tem delegados nas várias cidades do mundo, né? Então, a pessoa adquire esse título de delegado, ele fica disponível para responder a perguntas de pessoas do mundo inteiro que façam Esperanto. Não vale fazer perguntas sobre política, essas perguntas que separam os homens. Mas se eu, por exemplo, quiser saber como é que está a questão da ecologia aqui no Brasil, como é que está aí, como é que é feita aqui a distribuição de energia elétrica, né? Eu já recebi muitas perguntas. Agora, de um modo geral, as pessoas também põem uma faixa em que ela pode responder, né? Eu, por exemplo, não vou responder a questão de astronomia, porque a única coisa que eu sei de astronomia é que a Lua é satélite da Terra, né? O resto... Então é isso. Então, ok. Chegamos ao final do primeiro bloco e voltamos já já. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Voltamos então com o programa Encontro Fraterno especial sobre Esperanto com o Dr. José Passini. Passini, você disse que já teve contatos, experiências com não falantes da língua portuguesa, não espíritas, né? Nossos irmãos de outros continentes, outros países. Diga para nós como é que foi essa experiência, como que ela ocorreu, foi em congresso, foi ao acaso? Eu participei já de vários congressos mundiais de Esperanto, né? E nesses congressos a Federação Espírita Brasileira distribuía livros e promovia palestras, né? Eu falei em alguns congressos. Tive a oportunidade, por exemplo, na Alemanha, de falar sobre reencarnação na visão espírita. Para muita gente que nunca ouviu falar em reencarnação, né? Falei até algumas novidades, porque dentro da visão espírita, todos os filhos são adotivos, né? Porque são espíritos que você adota, espíritos que já existem você adota. Você apenas dá o corpo físico. Para eles isso é uma coisa que vai fazer eles pensar uma semana, né? Coisa que para nós é comum. Uma experiência interessante que eu tive na Austrália é que eu saí do congresso e me esqueci de tirar o crachá. O crachá era mais ou menos o tamanho de um livro desse de tamanho normal, uma coisa enorme. E eu saí pela rua com o crachá lá.
E antes da palestra espírita, encontrei um cidadão lá de um outro país que não era australiano, me parece que dinamarquês. Ele me abordou na rua, porque ele viu que ele era esperantista, o crachá dele estava escondido, o meu não. Mas ele estava com o livro dos Espíritos na mão, em Esperanto. Eu já tinha dado uma lidazinha no livro, algumas ideias básicas do Espiritismo e tal, sobre a evolução do Espírito, e me fez uma pergunta. Ele viu que eu estava com o crachá, e deve ter visto meu nome, não sei, porque ele veio me perguntar sobre Espiritismo, eu não tinha falado ainda sobre Espiritismo, e ele me perguntou se o Espírito regride, se a alma que habitou o corpo de um homem pode voltar por qualquer necessidade ou punição, voltar habitando um corpo animal. Ela está chamada metempsicose, né? Que é até explorada por pessoas que combatem a reencarnação, né? E ele então não estava com ideia, queria se esclarecer, né? E eu, felizmente, ele fez uma pergunta que eu sabia de cor. Eu falei, abre a questão 612 e você tem a resposta aí no livro dos Espíritos em Esperanto que você já tem na mão, né? Aí ele abriu na hora e olhou e disse assim, esse vi pravas, quer dizer, você tem razão, tá, a explicação está aqui, né? São experiências assim extraordinárias que a gente tem, né, de um contato com pessoas que nunca ouviram falar em comunicação dos espíritos, conquanto a comunicação dos espíritos esteja perfeitamente delineada lá no Novo Testamento. Paulo, o apóstolo, foi a maior autoridade em assuntos mediúnicos dos tempos apostólicos. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulos 12 e 14. Ele fazendo perguntas, orientando médios, etc. Só que ao invés de falar médio, falava profeta, né? Profeta, como está lá em Esperanto. Então está lá. Então as pessoas ficavam espantadas, porque eu ia falar sobre Espiritismo e me louvava no Novo Testamento, que eles conheciam, mas esses aspectos eles não conheciam. Né? Não conheciam, então ficavam impressionados. Falei, mas está aí no seu Novo Testamento, leia da sua língua nativa que está aí. Não é a versão esperantista do Novo Testamento que traz isso, não. Está no original da sua língua também. Bacana. E já tem muitas obras traduzidas da doutrina espírita para o Esperanto? Tem. Eu não sei exatamente o número, mas chega perto de 50. Né? A codificação toda está traduzida, muitas obras de André Luiz, obras de Divaldo Pereira Franco, de Ivone A. Pereira, o próprio Memórias do Suicida, né, aquele livro grande que foi escrito pelo espírito Camilo Castelo Branco através de Ivone do Amaral Pereira, traduzido pelo nosso confrade Afonso Soares, né? Muitos livros, né? E tem até um livro interessante, tem um título interessante, que até sumiu ainda. Se eu soubesse, né? Foi traduzido para o Esperanto, né? Escrito por um espírito desencarnado que se descobriu vivo depois da morte, né? E através de um médium escreveu um livro, se eu soubesse, né? Então nós temos aí o que existe de Esperanto, já de livro espírita em Esperanto, eu acho que muita gente não consegue ler nessa encarnação, né? Mas agora, obras mundiais temos, né? Eu, por exemplo, recebi de presente de uma polonesa com quem eu me correspondia um romance cristão, né? Quo Vadis, em Esperanto, né? Quem viras, traduzido pela filha dos Zamenhof para o Esperanto. Uma maravilha, coisa muito bonita. E existem relatos sobre irmãos nossos que se tornaram espíritas após lerem obras em Esperanto da doutrina espírita? Existem vários grupos espíritas na Europa, né, formados a partir de uma pessoa que leu o livro espírita, se tornou espírita e fundou. Por exemplo, agora eu me lembro assim, na Europa, da Estônia, Augusto Kilk, me lembro até do nome dele. Augusto Kilk, ele leu o livro dos Espíritos em Esperanto, se convenceu da veracidade da doutrina espírita,
estudou outras obras, fundou um grupo espírita. Então, ele estuda o espiritismo em Esperanto e transmite para os seus conterrâneos na língua dele, estoniano. E agora, a última notícia que eu tive, ele estava traduzindo o Livro dos Espíritos a partir do Esperanto para o estoniano. Coisa que aconteceu também com a edição do Livro dos Espíritos em japonês. O Livro dos Espíritos em japonês não foi traduzido do francês, não, do original francês. O japonês, que conhecia francês também, ele achou muito mais facilidade em traduzir do Esperanto para o japonês. Porque talvez o Esperanto traga uma clareza na ideia maior do que a língua nacional nesse processo de tradução. Sem dúvida. Não são só esses casos, não. Há outros casos também. Né? Eu conversei, por exemplo, com um espanhol, aliás, que até me recebeu na casa dele. Eu fui obrigado a ficar um dia lá em Madrid. Ele foi me buscar no aeroporto e me ofereceu almoço e tal. Queria que eu dormisse lá, mas eu tinha de viajar. Ele também se tornou espírita, ele e a esposa, por causa de estudar Esperanto. Embora em espanhol existam obras espíritas em espanhol. Mas como ele era esperantista, viu aquela obra em Esperanto, ficou curioso. Né? Então estudou e se tornou espírita. E assim eu conheço muitos. Eu conheço, por exemplo, conheci em Juiz de Fora, hoje já estão os dois desencarnados. Né? Maria Almada, né? E o nosso irmão Almada, ele era brasileiro, conheceu essa senhora no Congresso Mundial de Esperanto em Londres, né? Ela era húngara, né? Criada na Iugoslávia, né? Mas Esperanto, os dois em Esperanto começaram a namorar, se casaram, moraram em Juiz de Fora, né? Moraram em Juiz de Fora há algum tempo, depois mudaram-se para Santos, né? E existem muitos casais cuja língua inicial de casados é o Esperanto. A língua doméstica deles, durante muito tempo, era o Esperanto. Até um absorver a língua do outro, ou então absorver a língua do país onde eles moram. Né? Existem muitos casos assim, né, de casais. E há muitas crianças que aprendem simultaneamente o Esperanto com a língua pátria. Então, o Esperanto funciona como um cupido unindo irmãos de diversos países. Finalizamos então o segundo bloco e fiquem conosco. Olá. O livro Paulo e Estevão está completando 70 anos. Informações belíssimas. Obra que merece ser estudada, meditada, comparada com os textos bíblicos. Pois aquilo que não está em Atos dos Apóstolos, ou que se deixa apenas como uma suspeita, em Paulo e Estevão encontra-se a confirmação. Então, são obras complementares, extraordinárias, da mediunidade exuberante de Francisco Cândido Xavier e do Espírito Emmanuel. Mas eu gostaria de ler um trecho que nos faz relembrar o trabalho de Paulo de Tarso. É um texto de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Esse texto também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Confins da terra. Mostra o grande trabalho, extraordinário trabalho de Paulo de Tarso, que divulgou o cristianismo muito além das fronteiras de Jerusalém. Chegou em Antioquia da Pisídia, na Ásia Menor. Depois de navegar, parar em ilhas, contornar toda a região ali,
adentrar por terras onde jamais o Evangelho chegou, divulgar o cristianismo e o Cristo. É o trabalho de Paulo de Tarso que o médium Isaías veio falar 700 anos antes de Cristo, dizendo: haverá alguém que depois dele estará divulgando a mensagem da maneira mais pura, mais tranquila, mais exuberante. E quem cumpriu esse trabalho foi Paulo de Tarso. A nossa, portanto, homenagem e a recomendação para a leitura, o estudo do livro Paulo e Estevão, onde conta todas as peripécias existentes nessas viagens todas, as traições, os falsos amigos, os falsos mensageiros que iam após ele para destruir o trabalho que ele fez, as acusações de heresia, de participação com o demônio. Sim, porque Paulo de Tarso sofreu tudo isso. Todas as pedradas físicas e morais que puderam construir foram lançadas sobre ele. Mas durante 30 anos, ele foi essa luz que o profeta Isaías canta no seu livro. Paulo de Tarso honrou e cumpriu a sua missão de maneira extraordinária, como médium de Estevão, aquele que foi por ele apedrejado, mas que com ele se associou para construir esse trabalho belíssimo de divulgação do cristianismo. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Voltamos então com o encontro fraterno especial sobre Esperanto com o Dr. José Passini. Passini, qual que é a relação entre o Esperanto e a religião e a doutrina espírita e com as demais religiões? Existe alguma ligação? O Esperanto é neutro, não é? O Esperanto é um movimento neutro. A pessoa pode ser esperantista, eu conheço até materialistas. Aliás, para falar disso, uma curiosidade. Existem mais de 60 sociedades de âmbito mundial que usam o Esperanto. Sociedade de médicos esperantistas, escoteiros, e sociedade de espíritas, de católicos, protestantes, budistas, homotanos, né? São mais de 60. Existe, curiosamente, a Sociedade dos Ateus Esperantistas. Eu até agora, no último congresso que eu estive em Copenhague, né, na Dinamarca, eu ia assistir, perdi por uma questão de um outro interesse que surgiu lá na hora, uma necessidade, mas eu ia assistir a uma conferência de um ateu em Esperanto. Eu queria ver o que ele falava, os argumentos dele para ser ateu, né? Eu achava isso interessante. Então, existe. Eu, pessoalmente, sou assinante, sou espírita, né? Mas sou assinante da Esperocatolica, que é uma revista católica, né? Eu sou assinante do Dia Regno, que é uma revista protestante. Sou assinante assinei o Moto, né? Outras religiões, agora, a Lida Esperantista, Bahá'í, entendeu? Eu tenho, assino essas revistas exatamente por isso. Como eu faço palestras em lugares, às vezes em universidade, etc., as pessoas logo vêm com essa história. Esperanto é língua de espírito. Eu falo, não.
Você está equivocado, né? O Espiritismo promove o Esperanto mais do que as outras religiões. Por isso é que nós temos no Brasil o maior número de delegados da Associação Mundial de Esperanto. E nós não precisamos do Esperanto. Você viaja 3.000 quilômetros daqui de Brasília para o norte, você ainda está falando português. Para o sul, mais ainda. Para o oeste, se você ultrapassar a fronteira brasileira, você está falando espanhol que dá para entender muito bem. Né? Nós não temos essa necessidade que permite que tenha Agora, no Brasil, diga-se por questão de justiça, o Esperanto se difundiu muito no Brasil graças ao apoio da Federação Espírita Brasileira, que levou as federações estaduais também a fazerem aquele... Mas os espíritas ainda não acordaram para a necessidade do estudo da divulgação do Esperanto. Como ideal, porque nós não precisamos. Né? Eu, por exemplo, se não viajasse para o exterior... Né, não precisaria do Esperanto. Agradecemos então a sua participação, José Pacini, e ficamos agora com um momento cultural especial sobre o Esperanto. Fiquem com Deus. Patroninho que estás en la cielo, sanctificados tu via nomum, venuvia regno plenum cielo ti elenco sur la terra.